Namaskar, tenham todos e todas um bom dia. Hoje nós estamos no dia 21 de agosto de 2024 e é um dia de sol, muito sol, o vento, que é o vento de agosto, tomando conta do espaço e nos trazendo sempre mensagens. O tema de hoje é caminhos de cura. Eu, quando abro a internet, o Facebook, o Instagram e outras redes, o que eu mais vejo na atualidade é alguém falando e alguém comentando sobre cura. São tantos os cursos para promover o bem-estar humano que é uma coisa assim assustadora. Isso tem um sentido simbólico. Não estaríamos nesse momento ouvindo e vendo tantas propagandas de cura se realmente isso não fosse necessário. E isso também é importante da gente ver, que são momentos de doença. Quando a gente fala e que ouve falar sobre cura, o que nós recebemos diariamente e de todos os lugares e todas as direções? Receitas de cura. É claro que essas receitas de cura, elas vão emprenhando o inconsciente coletivo para que isso aconteça. Mas isso, como acabei de dizer, só acontece porque nós estamos em um momento doentio. Sempre me lembro da profecia dos povos originários, dos povos indígenas de toda a América, quando eles previam que haveria um momento, a previsão deles era que em algum momento todo o planeta estaria doente. A terra, a água contaminada, o ar. Então, nesse momento, de todas as direções viriam os guerreiros do arco-íris. E esses guerreiros do arco-íris, eles fariam a cura da terra. Eles seriam mensageiros de cura. Portanto, eu acredito que todas essas pessoas, e aí Valéria entrou, Namaskar Valéria, que é uma mensageira de cura, todas essas pessoas que hoje estão trazendo essas receitas de cura, essas mensagens de cura, sem dúvida, em sua maioria, são pessoas que estão hoje ocupando esse lugar, o lugar dos guerreiros do arco-íris. Mas nós sabemos que junto a esse número enorme de pessoas que estão divulgando os seus trabalhos, por que vende? Porque estão todas as pessoas sedentas, buscando a solução para os seus problemas. E essa é uma das razões da doença. Eu vou colocar aqui algumas razões da doença. A doença não é individual, a doença é coletiva. Então, quando eu pensar na cura, eu vou pensar de que, como mensageira da cura, eu tenho que buscar a minha cura. No livro Um Curso em Milagres, eles colocam em vários momentos frases empoderadoras, onde diz o seguinte, que quando eu alcançar minha cura, levas e levas de pessoas serão curadas. E essa é uma das grandes contradições do momento. Nós vemos pessoas divulgando cura, mas sem que essa cura
tenha passado por ela. Porque essa cura planetária, ela é uma cura coletiva. E essa cura pessoal, ela passa por alguma coisa que está ficando longe de nós, que é o olhar a nós mesmos. Nós estamos com uma entulhação mental, nós estamos com muitas informações sobre como ficar bem, e esse ficar bem normalmente é sob a visão do outro, é sob a visão sistêmica. Um exemplo disso são as receitas, e eu vivo nesse mundo, né? A receita dos alimentos, a receita das dietas, daquilo que é bom para todo mundo e que não é, daquilo que é a moda do momento, de alguma coisa que vai fazer curar todo mundo, e não é isso que acontece. O que acontece é que a relação que eu tenho com um alimento, com uma terapia, não é o que o outro vai ter. Mas não será uma outra pessoa quem vai me dizer isso. Eu preciso abrir em mim campos de cura. Eu preciso abrir em mim espaços para me ver. E aí validar aquilo que está vindo de fora como verdadeiro para mim. Essa é a grande chave de cura pessoal e planetária. E como abrir esses campos de cura? Esses campos de cura, eles são abertos através dos espaços, através do espaço de silêncio, através de técnicas, através de oportunidades de ficar comigo mesma. Portanto, dentro desses caminhos de cura, uma das coisas mais importantes é a meditação. No campo da meditação, muitas coisas, muitas técnicas, muitos caminhos filosóficos e espirituais, mas nós estamos vendo que mesmo dentro desses caminhos, essas filosofias, aquilo que deve ser, que deve acontecer, não está acontecendo, porque essa meditação é o espaço de silêncio que eu preciso abrir. Há poucos dias eu assisti um vídeo, uma live de uma moça que ela aproveitou, e ela buscando esses caminhos para ela mesma, ela teve a oportunidade de adquirir um barco, e esse barco ela levou esse barco até a Groenlândia, e lá ela passou um inverno. Imagina um inverno na Groenlândia. E ela relata nesse vídeo, depois eu posso passar para vocês esse vídeo, ela relata nesse vídeo que aquele espaço de 6 meses de silêncio dela com ela mesma, sem nenhum ser humano ao redor, sem nenhum som da natureza, fez uma grande mudança interna, fez ela achar um caminho de cura para ela mesma, dentro daquele mundo de coisa que ela vivia e que era desnecessário. Portanto, um dos caminhos, não precisamos ir para a Groenlândia, nós podemos, dentro do nosso espaço, achar essas brechas. Existe uma receita que eu sempre passo para os meus alunos de yoga, que mesmo você andando numa cidade, mesmo numa cidade violenta e barulhenta, você parar alguns segundos, colocar a mão no abdômen e olhar a sua respiração.
Você para e olha. No livro Um Curso em Milagres, eles recomendam um pouco mais. Eles recomendam que você vai abrir esse espaço de silêncio com uma invocação, com uma frase que você diz para você mesmo. Nesse momento, eu estou em paz. Nesse momento, um sankalpa, que é uma frase, uma invocação empoderada. E aí você vai e traz para a sua vida naquele momento o espaço. E aí eu posso comparar esse espaço como uma música. Repare que uma música, quando o compasso dá um intervalo maior, essa música é uma música mais suave. Quando o intervalo é menor, essa música é uma música mais forte. Assim também são as cores da natureza. Quando esse comprimento de onda daquela frequência, daquela cor, ela é maior, também aquela cor vai ser mais suave. Então, essa suavidade para esse campo que somos nós mesmos, ela acontece através da abertura de intervalos, aberturas de espaço. E que espaços são esses? Como eu falei, esses espaços de tempo em tempo, observar a respiração. Uma outra coisa, se está em casa, para alguns segundos, está num trabalho, para. E quando você para, porque o que acontece com esse nosso parar? Nós paramos ocupando esse intervalo, ocupando esse espaço de silêncio com qualquer outra atividade. E não faltam são atividades para ocupar esses espaços. Porque uma das coisas que vão também promover essa cura pessoal e, consequentemente, a cura planetária, como eu acabei de falar a frase, né? Quando eu sou curada, levas e levas de pessoas são curadas. Essa é o grande bem, é a grande caridade que eu posso fazer ao mundo. Porque se colocou como modelo alguns espaços de felicidade, alguns espaços de bem-estar. Assim como o alimento que é bom e o alimento que é ruim, a atividade que é boa, a atividade que é ruim, também o prazer que é bom. O prazer que é bom para todos. Então, há certos prazeres que são vendidos, porque a sociedade, ela vende a doença, a doença através daquilo que ela impõe ao ser humano sem que aquilo seja da sua própria natureza. E ela vai ocupar também a propaganda do prazer, do bem-estar e da felicidade. E aí, quando você tem um modelo de felicidade, um modelo de prazer, um modelo de bem-estar e que você não se encaixa nele, o que acontece? Se torna infeliz. Um dos campos de cura para a nossa vida é a natureza. A natureza é um campo de cura, porque ela tem os ensinamentos necessários para nosso equilíbrio pessoal. Se a gente, por isso que vem a primeira coisa, é abrir espaços de silêncio. Depois que você abriu esse espaço de silêncio, interage com a natureza. Porque também, se não tiver esse espaço, não vai ter interação. E essa interação é a leitura que você vai fazer, as vozes que você vai ouvir daquilo que é necessário para o seu momento. Até porque
Nem tudo é necessário para nós em todos os momentos. Tudo é muito volátil, tudo muda muito. Nós vivemos de forma contínua a impermanência. E um outro exemplo também que me fez pensar e decidir por essa live de hoje, eu assisti um rapaz que hoje ele se dedica à vida espiritual, aos mantras, e ele era um militar. E como militar tinha todas aquelas regras e comandos, mas ele tinha um esporte que era a escalada. E numa dessas escaladas, e a escalada de montanha, é um esporte que exige muita presença. E durante o tempo que ele fez essas escaladas, ele, em contato direto com a natureza, com as montanhas, com a sabedoria daquelas montanhas de pedra, ele teve espaço interno para ouvir as vozes necessárias para a vida. E uma das vozes que ele ouviu foi que ele deveria deixar aquela atividade e seguir para a Índia. E assim ele fez, mesmo com os poucos recursos que ele tinha. E pelo que eu vi, pelo que ele relatou, né, ali ele encontrou muito mais espaço de cura, de bem-estar, de prazer, do que tudo aquilo que ele vivia. Nosso bem-estar e nossa cura está muito condicionado com bens materiais. Não só bens materiais fora, como também do nosso corpo. Porque se o nosso corpo não tem o modelo X, se o nosso corpo não acompanha tal e tal atividade, é porque nós não estamos bem. E o que é estar bem? Estar bem é ter saúde. E ter saúde não é só o conceito da Organização Mundial da Saúde, é o completo bem-estar físico, mental e social. Não. A saúde é o completo bem-estar da nossa alma, é estarmos encaixadas na presença. E então já coloquei o silêncio, abrir espaço, estar com a natureza, e aí, a partir daí, sermos capazes de ouvir as vozes necessárias para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar, que independe de qualquer modelo. Portanto, se eu ouço uma receita, se eu vejo um modelo, eu olho. Eu posso experimentar em mim se aquilo for adequado para mim naquele momento. E mais do que eu experimentar, é eu observar os resultados. Que resultado aquilo me trouxe? Porque junto a isso, e Roberta que está falando, né? Que meditação é estar com a natureza, é viver o momento presente, com certeza. E eu estar experimentando em mim. Mas para eu experimentar em mim, eu preciso estar todas as horas desse dia me olhando e me percebendo. E percebendo também quais são os incômodos. Uma coisa que nós vemos muito são as ervas, as terapias, tudo isso a gente vê como, olha, quando a gente adoece, isso fica muito fácil de entender. Você tem um resfriado, uma gripe, como agora muitas pessoas têm. Aí, cada pessoa vai dizer o que você tem que fazer. Olha, faz isso, toma um chá disso, faz isso, faz aquilo. Aí a gente hoje tem a internet para dizer, corre para o Google para ver o que está acontecendo. Não que isso seja ruim, é bom.
Mas, somado a isso, o que eu tenho que fazer é me ouvir. E outra coisa, nem sempre o incômodo é uma patologia. O incômodo é uma grande oportunidade. É uma grande oportunidade da gente se ver. Eu no mês de abril ou maio, eu tive uma gripe longa, igual todo mundo teve nessa gripe, muito catarro, muito mal-estar, papapá. E aí eu tô fazendo isso porque eu também às vezes faço isso no meu hábito. É difícil largar um hábito. E também foi uma coisa importante porque dentre esse hábito, bom dia, professora amada da Bibi. Quanto tempo não vejo essa pessoa mais linda, que é a Bianca. Aí, dentre os nossos hábitos, é sempre dizer ao outro que o outro tem que fazer. Tá, eu ouvi, mas aconteceu uma coisa muito diferente comigo dessa vez. O que aconteceu? Eu passei uns dias aguentando o incômodo. E com a certeza de que aquele incômodo que estava me acontecendo ia falar comigo. Aquele incômodo que estava ali em mim tinha algo para falar para mim. E foi uma experiência muito bonita, porque a partir daquele incômodo, eu rastreei dentro de mim muitas coisas que precisavam voltar para o lugar e que estava fora do lugar. Um exemplo disso que vocês já devem, Malu de tão longe, Malati, muito obrigada. Um dos incômodos que as pessoas passam e que eu também já passei em tempos bem atrás é um acidente. Eu caí, subi num banco, caí, quebrei o pé. Bem, lá atrás eu não tinha consciência, mas normalmente as pessoas já sabem disso. Só que no momento que algo está acontecendo com a gente, nós esquecemos. Acidente é uma coisa muito simbólica. É uma coisa que acontece para a gente parar. Então você vê, às vezes, um acidente pequeno. Um dia desse eu passei uma lâmina nesse dedo aqui. Esse dedo aqui é o meu dedo polegar que eu mais uso para fazer as massagens. E eu tenho essa compulsão de fazer, de agradar, reconheço essas doenças em mim e vivo junto comigo, dialogando para minimizar isso. E o que aconteceu? Tirou uma lâmina, tirou um bife do polegar. E aí, o que aconteceu comigo? Eu fiquei 2 semanas sem fazer massagem. 2 semanas eu não fiz massagem ninguém. Desmarquei. Porque era um momento que eu não ouvi que eu tinha que parar. Ontem eu fui fazer uma visita a uma mulher já mais idosa. E eu sempre admirei muito a casa dela. É tudo muito limpo, muito bonito, muito arrumado. Aí eu cheguei e ela teve uma fratura de fêmur. E lógico, uma fratura de fêmur demanda muitos dias de tratamento. Mas ela está tendo um cuidado amoroso dos filhos, do marido, dos amigos, todo mundo ao redor dela. E aí, claro que aí eu já um pouquinho mais entendida, não falei para ela isso, mas eu olhei. Ela nunca teve um espaço de descanso e de ser cuidada. E agora ela está tendo e vai levar um bom tempo nisso. Então, os caminhos de cura, eu digo que são caminhos de olhares. É o caminho de olhar para mim. Porque quando eu olho, o que é o olhar? Olhar
é a representação da nossa luz. É quando, imagina o sol é um grande olho. A noite está densa, a noite está escura. E aí um olho se abre e tudo clareia. Porque na dinâmica do universo, na dinâmica pessoal, nós somos luz e sombra. E o que vai trazer dissipação da sombra? A luz. A luz que está no nosso olhar. O olhar externo e o olhar interno. Sempre eu estou repetindo aqui nessas lives esse conhecimento que trouxe para minha vida um grande descanso, um grande bem-estar. Tudo que é incômodo à minha volta, tudo que é incômodo no meu corpo, são sombras buscando a luz. Tudo, absolutamente tudo, desde uma espinha que nasce no rosto, desde uma água que vaza no cano do quintal, desde uma comida que queima na panela, tudo isso são dicas para o nosso olhar. E junto a isso, nós temos muitas técnicas de cura da nossa cegueira. A cura da nossa cegueira, a cura do nosso mecanismo de busca e de violência conosco. A energia do universo, ela se manifesta de 3 formas. Ela se manifesta de forma parada, ela se manifesta de forma agitada e ela se manifesta em equilíbrio. E no momento que eu percebo a dinâmica dessas energias dentro de mim, eu posso buscar o caminho do equilíbrio, porque o caminho do equilíbrio é o caminho da cura. E aí eu quero encerrar não tenho oportunidade de mostrar a dança aqui, porque um dos trabalhos que fazemos aqui no Espaço Ayum são as danças circulares de cura. E eu vou encerrar com toda a gratidão a vocês que estão aqui ouvindo e que possam levar para os seus corações essas palavras: silêncio, intervalos, meditação, natureza e, acima de tudo, amor. Sou contigo para ser curada. És comigo para seres curada. Somos juntas para sermos curadas. Somos cura para sermos amor. Essa é a última palavra. Amor. Babanam Kevalam. Namaskar para todos e todas e até a nossa próxima semana aqui nesse local, quarta-feira, às quartas-feiras, 11h30. Essa live fica gravada no Instagram do Espaço Ayum e depois eu passo para o YouTube do Espaço Ayum. Beijos para vocês, muito amor no coração.